O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vamos aproveitar este momento abençoado, concedido a nós por Deus, nosso Criador, mais uma vez, para meditar, contemplar a sua palavra, os seus ensinamentos. Neste 26º domingo do tempo comum. Na primeira leitura fala para nós o profeta Ezequiel, e ele está chamando a atenção de Israel. Deus chama a atenção de Israel por meio do profeta do valor da conduta pessoal. Até então Israel caminhava valorizando, destacando a conduta da comunidade. Nesse passo, ou nesse momento, Deus quer avançar mais e quer olhar cada filho seu, cada israelita, homem e mulher, para destacar o valor da contribuição de cada um. Aí Deus fala a respeito da conduta de cada um, inclusive o povo questionando Deus, porque Deus perdoa aquele que errou muito e às vezes deixa de lado aquele que é santo e depois caminha, se envereda pelo caminho da injustiça. Então, questiona Deus, Deus está agindo de maneira errada e Deus intervém e faz Israel ver que quem anda no caminho errado é Israel, não ele, o Senhor. Então, primeira leitura, Deus destaca bastante o valor da caminhada pessoal, claro, na comunidade. Então, para nós também, nós que somos católicos, que participamos da missa dominical, pelo menos, né? Precisamos também receber essa mensagem do profeta Ezequiel, assim como para nós, para a comunidade toda, mas também para cada um de nós, em que eu posso contribuir. Não só eu vindo à missa dominical já é uma grande coisa, eu demonstro a minha fé assim de maneira pública, porém não basta, é necessário que cada uma se pergunte a si próprio, a si própria, em que eu estou contribuindo para que a comunidade cresça, ou eu não estou contribuindo, em que eu posso contribuir
E aí procurar o pessoal que está à frente da coordenação da igreja, para poder cada um colocar a sua energia, a sua qualidade na evangelização da comunidade de nossa cidade, Senador Canedo. A segunda leitura da carta aos Filipenses, com certeza naquele momento, na comunidade de Filipos, existiam dissensões, existiam divisões, e São Paulo está dando um aconselhamento geral, né? Sobretudo ao pessoal que caminha à frente da comunidade, o presbítero, o padre, digamos assim, o diácono, e também todas as pessoas que estão assim à frente, trabalhando, dando de si, fazendo todo empenho para que a comunidade cresça. Mas mesmo assim, São Paulo está dizendo que existe o perigo, existe no meio de nós também, de se fazer as coisas assim como querendo passar o outro para trás. Mesmo nas coisas religiosas pode acontecer que eu me julgue superior ao outro, tenha mais valor, tenha mais qualidade, e Deus não gosta disso. São Paulo está dizendo para os filipenses também que não, todos devem trabalhar, mas com sem soberba, sem arrogância, e sobretudo cada um olhando para si, olhe também para a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz São Paulo, Jesus é Deus, e Ele sendo Deus desde toda a eternidade, Ele não prevaleceu da qualidade de Deus, se encarnou, tomou a nossa condição humana, virou de carne e osso como nós, assumiu a nossa humanidade, e não prevaleceu-se de Deus para caminhar conosco. Pelo contrário, Ele humilhou-se até o fim, até a morte, e morte infame numa cruz. E depois diz São Paulo que por isso Deus, o Pai de Jesus, e o Apocalipse também fala isso para nós, outros trechos da Bíblia, que Deus exaltou Jesus de tal maneira que deu todo o poder a Jesus para poder sobre o céu, aqui na terra, todas as coisas visíveis, mas também as coisas invisíveis. Então o caminho de cada um é procurar, conhecendo a si mesmo, o caminho da humildade, o caminho do serviço, colocando as suas qualidades, as suas forças, as suas energias, a sua juventude, quem sabe, para o serviço de toda a comunidade. Assim, diz São Paulo, nós podemos agradar a Deus servindo aos irmãos, às irmãs. O Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho do domingo passado, por exemplo. Domingo passado, o Evangelho mostra para nós um homem, um lavrador, procurando trabalhadores para trabalharem na roça dele, na vinha dele. Madrugada, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde. E no final, ele faz um pagamento justo, de modo que nenhum dos trabalhadores voltou para casa passando necessidade. Quem trabalhou desde cedo, quem teve a segurança do trabalho desde cedo, mas também quem ficou desempregado, angustiado o dia todo, no final do dia veio uma chance e eles se agarraram àquela chance, e assim todos voltaram para casa com o salário necessário para a cobertura das despesas de suas famílias, a contento, conforme a justiça do dono da roça. Então, chamou operários para a sua vinha. Hoje também o Evangelho fala de um homem que agora não contrata mais os empregados, pessoas de fora, mas ele chama os seus 2 filhos e procura enviá-los para a vinha dele, para a roça dele. E diz o Evangelho que tiveram atitudes diferentes. O primeiro, o mais velho, respondeu ao pai que não ia, não quero, não vou, não quero. E o pai deixou de lado e foi falar com o segundo. E o segundo filho disse: eu vou. O primeiro disse que não ia, mas depois resolveu e foi. E o segundo disse que ia, mas não foi.
E Jesus estava nesse momento, nesse contexto aqui, Jesus estava assim, no templo de Jerusalém. E ele estava sendo observado, Jesus estava sendo observado, porque poucos dias atrás, Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém, embora a montaria fosse simples, num jumentinho, mas foi aclamado pelo povo, e as autoridades do templo não gostaram. Por aqueles dias também, Jesus expulsou quem estava vendendo no templo. Era assim o templo estava aqui, mas como essa feira está ali, em redor do templo todo, estavam os vendedores de bois, de animais, para o sacrifício no templo. E então Jesus viu que eles estavam extrapolando uma dinheirama no templo, aquela coisa toda, aquela mistura de coisas. Jesus expulsou a todos com um chicote. E expulsou, isso abalou também, mexeu com os interesses do templo, interesse dos sacerdotes, interesse dos doutores da lei, interesse do pessoal que dirigia o templo, porque mexeu na economia. Então Jesus estava assim sendo bem observado quando ele proclamou esse evangelho aqui. Entrou, aclamado pelo povo, e depois ele expulsa o pessoal do templo. E depois ainda Jesus chegou numa situação em que ele está comparando Israel com a figueira, uma figueira que foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, o proprietário foi lá buscar figos e não encontrou fruta nenhuma. Então mandou adubar, fez tudo que podia fazer, e a figueira não deu fruto. E tem outra figueira que até seca. Então é nessa situação que Jesus está aqui na frente. Leram o livro do Antigo Testamento, e eles pediam, quem quisesse falar, podia falar. Hoje é assim, o diácono anuncia a palavra, o padre prega, o diácono prega. Dificilmente se chama uma pessoa do meio de vocês para pregar. Naquele tempo não, proclamava a palavra aqui. Quem quiser, vem aqui dar a sua versão, a sua opinião. Então, com certeza foi aí que chamaram Jesus, e Jesus foi lá à frente e fez a pergunta aos sumos sacerdotes, os anciãos do povo, escribas, fariseus, que estavam de fato com olho em Jesus. Então, no final, depois que Jesus fala dos 2 filhos, ele pergunta a todos quem é que fez a vontade do Pai. E os sumos sacerdotes, os doutores da lei, as autoridades, sem refletir muito, podiam ter ficado caladas. Elas responderam que foi o primeiro. De fato, foi o primeiro mesmo. Mas Jesus então comparou esses 2 filhos com o povo religioso de Israel. As autoridades do templo dividiram Israel em bons e maus. Bons e maus. Israelitas bons são aqueles, para eles, que estavam em torno do templo, eram sacerdotes, de novo, anciãos, povo religioso. Eram os bons. E os maus eram os outros que ficavam de fora, não iam ao templo, roubavam, publicanos, pecadores, prostitutas, adúlteros, ladrões. Esses não contavam. Então, bons e maus. Mas agora Jesus veio e eles não receberam, já há tempo que não recebem. Não receberam o direito Ezequiel, não receberam o direito como devia, não receberam Jeremias, não receberam João Batista, mataram João Batista, e agora estão também na iminência de matar Jesus. Então, Jesus, vendo essa divisão, Jesus então toma, digamos assim, sem rejeitar até agora,
rejeitar Israel, ele dá preferência, tem predileção pelos sofridos, os lavradores, as pessoas que passam fome na Galileia, na Judeia, os trôpegos, os coxos, os aleijados, surdos, mudos, que na mentalidade teológica estavam doentes porque eram pecadores. Então Jesus dá preferência a esses e acaba com essa divisão. Mas a partir daí Jesus chega à conclusão que Israel é aquela figueira murcha, aquela figueira que secou, não vai dar mais fruto. Não Israel no seu todo, mas aquelas pessoas que administravam o templo. Aí Jesus então rompe com Israel, e Israel, digamos assim, rompe, grosso modo, com nosso Senhor Jesus Cristo, matando nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a caminhada de Jesus agora é numa nova igreja, com seus discípulos e assim por diante. Mas eu quero chamar ainda a atenção, porque o pai disse aos dois filhos: filho, um depois o outro, vá trabalhar hoje na minha vinha, na minha roça. Então, quando passando para nós hoje, aplicando esse evangelho a nós hoje, no dia do meu batismo, no dia do teu batismo, Deus disse a você, Jesus disse a você: filho, filha, vá trabalhar hoje na minha vinha. Vá trabalhar hoje na minha vinha. Então, naquele momento do meu batismo, do teu batismo, todos fomos chamados, acolhidos por Deus, por Jesus Cristo, mas fomos chamados, recebemos uma missão: filho, filha, vá trabalhar hoje na minha roça, na minha vinha. A roça para nós aqui é o povo de Deus, o povo que está no meio de nós. Não só nós aqui que frequentamos a igreja, mas onde quer que estejamos, na minha casa, no meu quarteirão, na minha vizinhança, na minha rua, no meu trabalho, por onde eu ando, por onde eu passo, por onde eu dou a minha presença, eu sou aquele filho que fui chamado para trabalhar na vinha do Senhor. Então, penso que nós podemos ainda, durante essa missa, ir refletindo. Foi de fato chamado, e o Evangelho, a Escritura diz para nós que fui chamado sim. No meu batismo fui chamado, fui chamada. Então, o que é que eu devo fazer? O que é que eu tenho feito? Se não fiz nada, não perco a cabeça, não posso desesperar, ainda tem muito tempo. Os lavradores, uns foram trabalhar madrugada, às 9, outros meio-dia, outros 3, 5 da tarde, outros. Então ainda é tempo e tenhamos consciência de que Deus nos chamou e nos chama. O convite é permanente. Filho, filha, vá trabalhar hoje na minha vinha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.